Por que nós ainda sofremos nesta terra, mesmo sendo cristãos? Esta é uma dúvida que nós carregamos, muitos dos nossos irmãos. Nós vemos que talvez a mensagem divulgada, talvez a mensagem anunciada, ela seja totalmente oposta a isso. Nós vemos que muitas pregações em praças, pregações em metrô, em trem, venha para Jesus e pare de sofrer. E talvez seja isso, talvez isso fique incutido em nossa mente. E nós realmente acreditamos que ao se tornar cristãos, vamos ser livres de muitas consequências, Muitos danos não chegarão até nós. Mas na verdade não é isso que o Evangelho nos diz, Então, por que nós ainda conseguimos, por que ainda nós sofremos nessa terra, situações, lutas, Mesmo estando na igreja, mesmo mudando de vida, mesmo buscando a Deus, Então eu separei aqui 3 motivos para que a gente possa meditar sobre esses 3 motivos, tá certo? Só que antes eu quero ler um texto em João 16, versículo 33, que diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas, aqui Jesus estava falando aos seus discípulos, para que em mim tenhais paz, ou seja, em Cristo está a nossa paz, E ele diz aqui, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus e deixou claro aos seus discípulos que no mundo nós teríamos tribulações, E antes de eu entrar nesses 3 motivos, eu quero lembrar mais uma palavra, onde Jesus ele diz que aquele que ouve a sua palavra e pratica, ele é semelhante a um homem que fez a sua casa com colunas profundas, com uma base, estrutura boa. E quando veio a chuva, o ventos, as tempestades, essa casa não caiu. Porém, aquele que ouve e não pratica, ele fala que é semelhante a um homem prudente, que fez uma casa sobre areia, sem fundamentos. Ou seja, o que Jesus também nesta parábola está dizendo? Que tanto o que ouve como que, aliás, tanto o que ouve e pratica e ouve e não pratica terão tribulações, o vento virá, as chuvas, os ventos. Então Deus em nenhum momento ele exime aquele que serve dele de situações que virão sobre nós. E aí eu quero entrar nesses 3 motivos que eu separei. É claro que é um leque, são muito mais coisas, mas eu separei 3 aqui para que a gente possa entender um pouquinho, Então, o primeiro motivo que nos traz tribulação, nos faz sofrermos nesta terra, mesmo sendo cristãos, são nós mesmos. O primeiro motivo somos nós, Porque ao aceitarmos Jesus, é uma necessidade de deixarmos coisas para trás, Há uma necessidade de nós fazermos renúncias. E essas renúncias, elas nos causam dor, Um exemplo aqui, vamos dizer que eu vim de um lar destruído, meu pai bebia, não me dava amor, me agrediu. Eu, ao me converter ao cristianismo, eu tenho que ir até esse meu pai e perdoá-lo. Por quê? Porque ele não era uma pessoa cristã. Ele não sabia que ele estava fazendo algo que tirava ele do normal. Então isso vai me causar dor, renúncia. Eu tenho que perdoar. E talvez dentro dos meus sentimentos, da minha mente, o que existe? Ira, raiva, não vou perdoar, me machucou minha mãe. Então já começa por aí. Então o primeiro sofrimento a primeira luta que nós temos, e esse mundo nos faz sofrer é essa. Eu tenho que renunciar àquelas coisas que eu agarrei com unhas e dentes e não queria largar. Um exemplo, a bebida.
eu tenho que abandonar. Isso vai me causar um sofrimento, né? Talvez o amor ao dinheiro vai me causar um sofrimento, talvez a mentira, né? Talvez sonhos, né? Sonhos que eu tinha, desejos que eu tinha de fazer alguns projetos que não concilia, não vem de encontro com Deus. Um exemplo, abrir um bar, né? Então, eu tenho que me negar, eu tenho que negar a mim mesmo, né? Aquele que quer me seguir, Jesus falou, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, eu tenho que negar os meus desejos, tenho que negar tudo aquilo que uma vez eu amei, eu quis, eu prezei, né? E agora eu descobri que é errado. Então primeiro ponto, eu tenho que negar a mim mesmo. Isso vai me causar um sofrimento. Jesus falou que Ele quer me seguir, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então a cruz é a renúncia, a cruz é deixar de fazer aquilo que não agrada que não agrada a Deus. E eu fazia. Então isso vai me trazer um sofrimento, né? O primeiro ponto aqui. Olha só o que diz a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Olha o que Paulo diz aos Gálatas. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, agora o primeiro sofrimento, que, como eu disse, eu tenho que renunciar a mim mesmo, eu tenho que renunciar não só a essas mágoas, essas situações que me causaram feridas na minha vida, mas também às obras da minha carne. Olha o que diz em Gálatas 5:19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição. Tem que haver uma renúncia à impureza, uma renúncia à lascívia. Temos que renunciar à idolatria. Temos a idolatria de um carro, de uma casa, de um trabalho, de uma esposa, de um marido. Temos que renunciar à feitiçaria, né? Coisas erradas que Deus não quer, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos preveni, como já antes vos avisei, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Então Paulo deixa bem claro aqui, né, que há uma obrigação nossa como cristãos de renunciar. Isso vai nos causar dor, vamos sofrer. Segundo motivo, eu quero chamar a sua atenção aqui. Quem se converteu fomos nós, o mundo não se converteu. Os nossos amigos ímpios, por que ímpios? Que não conhecem a Deus ou talvez até não querem seguir o Evangelho porque acham pesado ou penoso, não se converteram. Então o mundo não se converteu, nós se convertemos. Logo o mundo não irá mudar. O mundo irá continuar fazendo o mal, fazendo coisas que são ruins, que prejudicam outras pessoas. Olha o que diz aqui em 1 João capítulo 5, no seu versículo 19. Sabemos que somos de Deus, nós aceitamos ao Senhor Jesus, estamos em uma igreja firme, congregando, e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, segundo ponto, nós se convertemos e não o mundo continua sendo o mundo, e isso nos trará sofrimento, né? Isso nos trará angústia. Por quê? Porque nós vemos que você vai começar, a fazer o que é certo, o que é correto. Porém, o mundo sempre vai corresponder com a desonestidade, vai corresponder com coisas que não são a verdade, vai corresponder com pancada, né? Com desigualdade social. Nós vemos hoje aí como que funciona, né? E nós percebemos na Bíblia que o cristão não está isento disso. Nós vemos Daniel, né, quando foi levado ao exílio, ele era um cristão, né? Ou seja, houve um sofrimento porque Babilônia tinha vários deuses, eram pessoas corruptas como é hoje. Então houve um sofrimento, né? Jesus foi crucificado porque aquelas pessoas não tinham se convertido ao Senhor. Então eles crucificaram Jesus. Nós vemos João Batista foi decapitado, o apóstolo Paulo decapitado, os pais da igreja foram martirizados, muitos queimados, né? Muitos queimados em fogueiras. Então, infelizmente, não há como nós sermos felizes, não há como não ter sofrimento neste mundo, né?
Não tem jeito. E o terceiro motivo é justamente o sistema. O sistema deste mundo, ele não é um sistema justo, né? Então, mesmo que você às vezes se especialize, mesmo que você faça uma faculdade, que você se esforce, que dê o seu máximo, sempre quem vai ser promovido é aquele que tem mais intimidade com o chefe, aquele que leva, de repente, um presente para o chefe, aquele que vai para as baladas com o chefe, né? Ou, no caso, uma faculdade, para você entrar na área que você se formou vai ser difícil, porque sempre tem aquela galera que atrás dos seus amigos para trabalhar e você não vai conseguir entrar, ou seja, novamente o mundo continua atrapalhando, o mundo continua criando barreiras, né? Você tem uma empresa idônea e você quer entrar no mercado de trabalho com a sua empresa, mas qual que é a empresa que vai entrar? É aquela que pagou um valor por baixo dos panos para poder entrar e você não vai conseguir. Mesmo o seu produto sendo de melhor qualidade do que a outra empresa, você não vai entrar porque você não pagou para entrar. Então, infelizmente, este mundo, ele não tem nada a nos oferecer. Enquanto estivermos aqui, este mundo nos trará sofrimentos. Nós, infelizmente, não tem como ser feliz neste mundo, né? Esta é a grande realidade. Estes são apenas 3 motivos de vários que eu poderia falar aqui. Agora, o que nos importa, eu e você como cristãos, é que não importa o que nós possamos passar aqui, não importa o que virá sobre nós, as lutas, as decepções, não importa, né, aquilo que o mundo pode nos trazer, tentar nos oprimir, tentar nos derrubar. Se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus, nós não estaremos sozinhos. E aí sim, nós lemos na palavra de Deus que em um dado momento este sofrimento ele irá cessar, mas não nesta terra. Nós vemos que o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, o que ele disse? Vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então a Bíblia nos mostra que todos nós iremos passar por lutas neste mundo, aflições, né, incertezas, porém sempre crendo que em todas estas o Senhor Jesus está conosco e nos fará ser não somente vencedores, mas muito mais do que vencedores. E aí sim, ao passarmos para a eternidade, existe um reino preparado para nós, onde não haverá mais nenhum sofrimento, porque será um reino de igualdade. Deus, ele será o nosso governante, não só aqui como já nos governa, mas ele governará este novo reino. Não haverá desigualdade, não haverá roubo, morte, dor, aflição, desigualdade, porque ele reinará e será um reino justo, um reino de justiça eterna. Então a palavra de Deus nos mostra aqui no livro de Apocalipse, no versículo 1 em diante, olha o que diz aqui: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo Cristo Jesus. E vi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis, o tabernáculo ou a morada de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, porque essas palavras escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos,
aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse do capítulo 21, do versículo 1 ao 8. Então, infelizmente, esta propaganda vem para Jesus e pare de sofrer sempre foi uma ilusão. Que eu e você possamos entender que a nossa passada aqui não será fácil. Tudo coopera para nos jogar no chão, para nos desanimar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que que está à nossa frente não vai nos deixar esmorecer ou voltar atrás. Amém? Então entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, creia que mesmo na tribulação Ele te dará o escape, mesmo na dificuldade Ele está com você, e no momento certo a dificuldade vai passar, a luta vai passar e você irá obter a sua vitória no nome de Jesus. Tá bom? Medite sobre isso, espero que Deus fale mais ao seu coração. Que Deus te abençoe.